Há mais por trás do jogo, há mais por trás do green. Profissionais, figuras, gente que vale ouvir. Mais do que golfistas, mais do que golfistas, mais do que golfistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mais do que Golfistas. Hoje estamos aqui no fantástico Porto Golf Clube e temos um convidado muito especial que eu conheço muito bem porque fui treinado por ele, algo que não abona muito a favor dele, mas temos aqui o fantástico Nelson Ribeiro. Nelson, muito obrigado pela tua presença aqui neste nosso espaço e gostava de começar contigo da mesma forma que começamos todos os podcasts, que é mais do que golfista, quem é o Nelson Ribeiro? Bom, Morris, primeiramente, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Fica difícil responder à tua pergunta. O Nelson Ribeiro é alguém que vai passando por fases, né? À medida que a idade vai avançando, nós vamos mutando. Mas o Nelson acaba por se definir, talvez, pela sua consistência em que consegue estabelecer as relações e mantê-las. Por isso acho que é alguém que, quando dá o seu tempo a alguém, dá 100%, não dá numa versão low cost. Exatamente, sim, isso definitivamente comprovo, porque já te conheço há alguns anos e de facto, se me perguntassem a mim, diria exatamente o mesmo. Mas Nelson, tu obviamente que hoje és um dos grandes treinadores nacionais, mas isto teve um início, não é? O golfe teve um início. Conta-nos um bocadinho como é que foi como é que o golfe entrou na tua vida, com que idade e como foi esse. O golfe entrou muito cedo na minha vida, precisamente aqui nesta casa, no Porto Golf Clube, por volta do ano 1990, 1992. O meu pai jogava, o meu irmão era cá treinador e na dinâmica masculina de casa, quando eles saíam, iam para o golfe e eu sem perceber muito bem o que era o golfe. Comecei a vir, comecei a aparecer, eu praticava outra modalidade também. Ahm, por isso, eu estou cá no golfe, neste em específico, aqui ligado, diria, por volta de uns 38 anos, 40 anos, que tenho uma ligação ao Porto Golf Clube. Fantástico. E em que momento dessa caminhada sentiste que o golfe seria mais do que apenas um desporto jogado com o teu pai e com o teu irmão? Em que momento é que sentiste que querias, que se calhar seria o teu futuro como jogador, não é? Porque tu no início ainda foste profissional, e depois em que momento em que tu abraças a área de treinador? Bom, eu comecei a jogar, eu nunca fui um jogador de referência dentro da minha idade. Desde muito cedo eu consegui perceber isso, em que o caminho para eu conseguir ser profissional de golfe, assim como tiveste aqui o convidado anterior que está a passar um momento fantástico, Daniel Rodrigues, ah, estava referenciado como um dos jogadores do escalão dele. Eu nunca tive isso, eu nunca tive a felicidade de vivenciar, apesar de ter discutido campeonatos nacionais, participado em alguns estágios de seleção, poucos, mas assim participei. Nunca senti que poderia ser o jogador. Como tudo, não abandonamos a meio o percurso de jogador. Acho que o jogador que quer fazer bem, ele pelo menos tenta sempre ir ao profissionalismo. Eu fui ao profissionalismo e também rapidamente percebi o seguinte, que é, se não estás dentro de um top 20 do ranking mundial, não consegues viver, ou no ranking europeu, vá, não consegues viver do golfe. Foi muito fácil para mim tomar essa decisão, o virar da chave de deixar de ser jogador de golfe para ser treinador, fruto desta percepção de uma não habilidade, como tinham alguns atletas da minha geração. Muito bem. E em que momento é que se dá a passagem para treinador? Portanto, surgiu a oportunidade, como é que conta-nos um bocadinho mais sobre isso? Eu inicio a minha carreira de profissional de golfe, joguei algumas competições na altura que a PGA tinha, durante 2 anos e surgiu a oportunidade, por via do meu irmão, de poder apoiá-lo num campo de férias em Miramar.
Eu fui de verão, na altura estava ali numa fase em que estava a tirar a carta de condução, não queria dar despesas aos meus pais, desde sempre quis ser muito responsável pelas minhas coisas e decidi então ir ajudar o Sérgio, porque primeiramente me tinha pedido ajuda e porque consequentemente ia conseguir realizar algum dinheiro para conseguir tirar a minha carta de condução. E, e no final desse summer camp, o Sérgio acabou por dizer: Olha, a escola tem vindo a crescer, eu sozinho não estou a conseguir dar resposta às solicitações todas. Nós, se calhar, e se tu gostasses, podíamos estender aqui um convite para tu estagiares e tentares entender também se gostas, se nós gostamos do teu trabalho. E eu aceitei, e não há um clique onde diga assim. Este foi o momento. Acho que foi um acumular de fases e o histórico que vais criando no teu dia a dia que te leva a assumir funções que não estavam perspectivadas. Uma delas, posso dizer desde já, eu nunca pensei em ser selecionador nacional. Eu nunca quis ser selecionador nacional. O histórico dos jogadores que eu treinei é que me trouxe para este tipo de funções, mas nunca foi o meu sonho ser selecionador nacional. Exatamente. Ou seja, a forma como as oportunidades vão surgindo, também foi isso que te trouxe para a parte de treinador. Sem dúvida. E por um lado ainda bem, não é? Porque senão perderíamos um dos grandes treinadores que o nosso país já viu. Mas, e eu gostava de perguntar isso, tu entras então em Miramar, e eu também assisti um bocadinho a isso. Tu entras em Miramar numa academia ainda no início, aliás, começou um bocadinho por ti. Miramar já tinha vivido tempos de glória, mas naquela fase não tinha uma academia com tantos resultados. E tu, de facto, quando sais de Miramar, penso que estás 14 anos em Miramar, tens 24 campeões, acho que vences quase todos os títulos a nível nacional. Como é que tu defines esse trabalho? O que é que tu criaste em Miramar? Como é que tu conseguiste criar aquela identidade da Academia Miramar? Isso é consequência de um momento muito curioso, que é assim que fui convidado para estagiar, depois também fui convidado para trabalhar e fui feito uma divisão de atletas. E essa divisão, o meu irmão, como treinador mais experiente, naturalmente ficou com os melhores jogadores. Eu, como o treinador, ou aspirante a treinador, fiquei com os piores jogadores. E Miramar tinha uma salinha, que ainda hoje já tem, e eu sentei os jogadores assim: vocês sabem porque é que estão aqui? Disse: não, porque eu sou o pior treinador e vocês são os piores jogadores. E houve alguém que se levantou e disse assim: mas eu não quero ser mau. Disse: então vamos organizar a casa. Por isso, eu tive 31 atletas a meu cargo, são desses 24 que aí estão muitos dos nomes que ganharam nacionalmente e internacionalmente, são provenientes de um grupo que estavam referenciados como os piores daqueles. Exatamente. A partir daí, houve uma vontade, houve uma dinâmica por parte dos jogadores, porque os jogadores, quer queiramos, quer não, eles estão sempre à frente neste processo de treinamento, e a mim apenas me coube trazer as linhas de orientações que eu acreditava que eram mais corretas à data, que era treinar mais vezes, treinar com mais qualidade, trazer um ambiente que fosse um ambiente de respeito em termos de o que é que é o treino, porque até então o golfe mudou bastante e tem vindo a mudar bastante em Portugal, porque finalmente começa-se a entender que jogar bem golfe não é apenas bater bolas, é preciso muito mais. E isso foi um bocadinho que nós fizemos ali em Miramar, que foi acrescentar a parte física, nós trazemos também a parte mental, trazemos a parte nutricional, ou seja, era um processo de treino que era bastante mais holístico que apenas bater bolas, e bater bolas muitas vezes. Exatamente. Sim, eu lembro de experiência própria que de facto foi transformador a partir do momento em que comecei a trabalhar contigo, foi transformador a realidade que tu nos impuseste, não é? Ainda num dos episódios lá está o Daniel Rodrigues diz exatamente isso, que sentiu muita importância da tua parte pela disciplina que tu nos destes pelo treino. E de facto achas que esse foi de facto o ponto-chave no projeto Miramar para atingir os resultados? Eu acredito que sim, porque nós quando estamos na orientação de atletas temos que perceber o seguinte, é que os atletas levam muito a sério. E nós não podemos estar a brincar com os sonhos de ninguém.
E eu, para não estar nesse processo em que estou a orientar um atleta que tem um sonho, mas eu não estou entregue a 100%, eu tive que recorrer a outras fontes de formação para conseguir dar uma resposta ajustada, adaptada ao que os atletas percebiam. E para isso tive que fazer um caminho paralelo, um caminho solitário. Ainda hoje já começo a ter alguns colegas da profissão que também o fazem, mas isto há 20 anos atrás, ir estudar ciências do desporto, porque considerava que eu tinha que entender de biomecânica para conseguir orientar os atletas, era uma coisa que eu conversava com alguém e estás a falar sozinho. Ou e assim que terminas, tu pensas que, ok, já fiz a formação da PGA Portugal, a parte técnica, quero acrescentar um bocadinho a parte física, então eu vou às ciências do desporto e depois termino e diz assim, falta uma parte mental. Então Exatamente. vamos para uma licenciatura ou para um mestrado em psicologia. E tem vindo a ser este contacto permanente com outros alunos de outras áreas, também treinadores, que acaba por me dar uma visão macro daquilo que poderá ser necessário ou o que as modalidades de referência estão a fazer. E nós há modalidades em que a excelência está dentro de Portugal. Nós temos treinadores de futebol que vêm de todo o mundo aprender o que é que se está a fazer em Portugal. O atletismo a mesma coisa, a natação a mesma coisa. Por isso, há de chegar o momento, se assim nós, treinadores, nos predispusermos para que se pratique também aqui, em termos de formativos, uma qualidade acima da média em Portugal, porque as outras modalidades já conseguiram, é uma questão de tempo até nós também nos conseguirmos caminhar nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. E por acaso isso era uma área que eu gostava de abordar contigo, porque lá está, mais uma vez, acompanhei este teu caminho enquanto atleta, e esse momento em que tu entras na Faculdade de Desporto para fazer a licenciatura também foi transformador no Nelson Ribeiro, não é? Porque abriu-se aí o caminho da academia, e desde aí que tu tiraste a licenciatura, mestrado, estás neste momento no doutoramento. O quão importante foi esse caminho que tu tens percorrido também como complemento na parte da academia, e exatamente, ou seja, qual a importância que tu achas que isso deverá ter para o nosso mercado, ou seja, não só para ti, mas para todos os outros treinadores. A formação e a qualidade da formação, ela é sem dúvida um ponto principal da carreira de qualquer treinador. Eu não tenho a mínima dúvida relativamente a isso. Como eu te disse há bocadinho, eu comecei por fazer Ciências do Desporto, depois de fazer Ciências do Desporto no Porto, fui fazer para a Faculdade de Coimbra Psicologia, depois fui convidado para participar no mestrado de Psicologia do Desporto e fiz um mestrado em Psicologia do Desporto e Desenvolvimento Humano, depois fui convidado para fazer um mestrado em Treino de Alto Rendimento e Biomecânica e também o fiz. Neste momento estou numa fase já a ultimar o meu doutoramento, que é a Identificação e Desenvolvimento da Perícia na Faculdade de Universidade Humana em Lisboa, e já fui convidado para outro doutoramento. E disse, agora vamos com calma que eu tenho que conseguir gerir aqui algum tempo para mim. O que é que isto me traz? Não é colecionar diplomas, porque isso eu nem os tenho comigo. Não tenho de uma forma digital que ficam ali. Mas cria-te a oportunidade de tu pensares pela tua própria cabeça. Ou seja, tu já tiveste contacto com tantas professores, com tantas matérias, que depois tu consegues tirar as tuas próprias ilações sobre aquilo que tu lês nas revistas. Se isto faz sentido, isto não faz sentido. E nós vivemos neste momento, que para mim é um momento grave da história da humanidade, é que não acredita na ciência. O Instagram, as redes sociais, parece que são muito mais verdadeiras do que houve uma população. Esta amostra esteve sujeita durante 2 anos a este tipo de treinamento e os resultados foram estes. Não. Houve alguém que filmou e deu um comentário, aquilo é mais verdade que alguém que teve Tem 2 muito anos mais e disse esta. influências, é verdade. Por isso, eu ainda sou da geração em que acredito muito na ciência, acredito muito nos estudos que são feitos e validados academicamente, mais do que estas informações assim de consumo rápido. Ahm, Também é positivo o seguinte, que é, e isto também uma mensagem que eu tenho vindo a refletir sobre ela, que é, nós vivemos um momento muito rico. Nós em 2026 vivemos um momento muito rico, que é, nós temos os treinadores que é o old school,
que ensinavam por instinto, e temos a nova geração que utiliza ferramentas tecnológicas no treino. Os próximos treinadores, daqui a 15 anos, eles já só vão ensinar e só vão aprender através da tecnologia. Não vão desenvolver umas habilidades que nós tivemos a obrigatoriedade de desenvolver lá atrás e que aprendemos com os nossos treinadores, que dentro desta casa tem grandes treinadores. E este momento, que é um ponto de viragem, esta formação é ainda mais fundamental para nós conseguirmos ter a consciência do que é que estamos a trabalhar e para onde é que nós estamos a apontar quando nós intervimos. Exatamente. E é muito importante, achas também importante evoluirmos, mas mantendo sempre e preservando as qualidades do passado. Lá está, esse instinto que também é importante não se perder, certo? É fundamental. Eu entro num driving range e tenho um atleta, e o atleta está a bater bolas. Eu tenho que ter a capacidade que é esse instinto que eu tenho do passado, não é chegar ali, montar um trackman ou um GC quad e deixa ver o que é que os números dizem, não. É olhar e perceber dos movimentos que eu estou a analisar, a correção primária é técnica, é física. Tenho que ir primeiro ao atleta, enquadrar o atleta em termos ambientais para ele depois conseguir render, e isso é a sensibilidade que nós aprendemos no passado, que era aquela pergunta clássica que tínhamos os treinadores: como é que tu estás? Hoje já não se faz mais. Hoje pousa-se uma ferramenta ao lado, vamos lá. Bate-se uma bola e vê-se exatamente. E esse como é que tu estás, que era uma pergunta que nós tínhamos, que era uma coisa tão banal, hoje em dia é quase como se fosse uma personalização. Diz-me como é que tu estás e a partir daí vamos trabalhar em cima disso. Exatamente. E se tu não estiveres bem, não vamos bater bolas. Vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar entender o que é que está primeiramente a passar para depois nós conseguirmos ir lá. Por isso, enquanto o atleta não estiver organizado, não vale a pena colocar golfe em cima dele, porque ele não vai conseguir... Exatamente. Vai conseguir render. Exatamente. E é interessante essa análise geral do atleta, não só a parte técnica, e cada vez é mais importante. Nelson, um bocadinho agora voltando outra vez ao teu percurso, depois dá-se esse convite e essa passagem para selecionador nacional. Como é que foi passar de uma realidade de clube para uma realidade de seleção nacional onde trabalhas, ou seja, trabalhas com todos os melhores jogadores a nível nacional? Como é que foi essa transição para ti? Bom, eu tive aqui alguns desafios, tive algumas felicidades e tive alguns desafios. A facilidade é que, como nessa fase 2016, 2017, grande parte dos atletas que pertenciam à seleção nacional já eram trabalhadas por mim, então isso ajudou-me um bocadinho, só que foi visto numa escala, ok, o nosso calendário não é nacional, o nosso calendário agora é internacional, e isto ajudou-me este início do trabalho. Contudo, depois, quando trabalhas com atletas de outro clube, tem aqui uma questão que é muito difícil de ser gerida enquanto selecionador nacional, que é muito difícil tu trabalhares com jogadores que têm a percepção que são bons. Como é que tu chegas a um campeão nacional que nunca trabalhou contigo, que era teu rival, e assim tu tens que mudar isto? E ele do lado lá, mas tem que mudar porque eu acabei de ser campeão nacional. E este é um processo que é difícil, e foi onde começou a entrar a questão de eu tenho que estudar psicologia, eu tenho que perceber como é que o ser humano se comporta para tentar chegar mais fácil e de uma forma correta aos atletas. Porque esta é a maior dificuldade do trabalho de um selecionador nacional, não é porque quando os atletas chegam a uma seleção nacional, todas as aquisições técnicas, todas as aquisições físicas, eu diria que as mais complexas já foram adquiridas. Por isso é que ele conseguiu ter a habilidade e conseguiu chegar lá. Mas esta relação interpessoal e intrapessoal é uma relação que depois, este ambiente, é preciso saber andar lá no meio deles. Isto não é fácil. Sim, e saber chegar ao atleta, não é? Porque depois já há uma série de variáveis, e até o próprio ego, porque realmente aí... Sim. Exatamente.
E depois fala-nos um bocadinho, que eu acho que isto de facto na tua carreira é um ponto alto, fala-nos um bocadinho da aventura brasileira, não é? Porque surge depois o convite para ser selecionador do Brasil. ah, e em primeiro lugar, pergunto a título pessoal, como é que foi para ti mudaste de país, portanto isto para uma realidade muito diferente da nossa, como é que tu, mesmo a nível familiar, como é que tu geriste todo esse desafio? Bom, o desafio não é fácil, o desafio foi um desafio fantástico, voltaria a repeti-lo, sem qualquer tipo de dúvida. Só que uma coisa é de seres convidado para uma seleção nacional quando és solteiro, outra coisa é seres convidado para uma seleção nacional quando tens um ou 2 filhos e num continente diferente e num país continental. O desafio é amplificado. Ahm, eu acredito o seguinte, que é, nós acredito e prezo muito isto, há um crescimento coletivo, há um crescimento familiar que é muito importante. A minha atividade profissional é o golfe, mas tenho 2 missões de vida. A primeira é ser um bom filho e depois ser um bom pai. Eu tenho o golfe, utilizo o golfe, amo o golfe, mas se me perguntares se queres ir ver o final de Augusto ou caminhar com o teu filho à beira-mar, eu desligo a televisão e vamos embora. Não tenho qualquer tipo de dúvida em relação a isso e estou perfeitamente resolvido com isso. Ahm, e então eu saio da seleção por consequência de um projeto que não foi tão bem conseguido e pelo nascimento do meu filho. Eu tenho Salvador, tenho o meu primeiro filho que começa a manifestar ali algumas necessidades para eu estar presente e eu tive que ter esta capacidade também que é difícil, que é a partir do momento que atinges um ponto, dizer assim: eu largo isto hoje porque eu preciso de organizar a minha casa. Passado 2 anos, eu, no entanto, estando mais próximo do meu filho e da minha família, consegui organizar e recebi um convite para ir fazer a formação de treinadores no Brasil. Um convite que veio assim, nem percebi muito bem de onde, mas que eu disse: "Pá, tenho 2 opções, que é ou fico aqui sentado e reclamo o resto da vida a perguntar como é que poderia ter sido, ou faço as malas e vamos". E vais descobrir. Comecei primeiramente por fazer a formação de treinadores. Eles selecionaram o top de treinadores no Brasil e é importante perceber isto, que nós quando olhamos para o Brasil às vezes pensamos que o Brasil é das notícias que nós recebemos que é um país de terceiro mundo. Mas quem joga golfe no Brasil não é a classe baixa nem a classe média, é a classe alta. É o alto padrão. E o treinador é um treinador de alto padrão. O treinador é um treinador que visita regularmente os Estados Unidos. Vai 6, 7, 8 vezes fazer formação aos Estados Unidos. E quando entras numa sala e tens 50 treinadores à tua frente e tu saíste com a tua mochila de Portugal, do Porto, e dizes assim: e agora? Como é que isto é? Essa falta de ar é aquilo que faz razão à nossa existência, que é nós temos claramente que sair do nosso conforto, daqui dos minifúndios, porque a formação que nós temos hoje em dia nas faculdades, elas são equiparadas a nível mundial. E nós, a partir do momento também que criamos esta questão da barreira linguística, conseguimos ler o mesmo que lê um australiano, que lê um americano, que lê um inglês. A partir desse momento, a única coisa que fica em questão é o nosso enquadramento de querer avançar ou não. Porque eu acredito que há 30 anos atrás, 50 anos atrás, com esta barreira linguística, o americano, o inglês, o australiano, etc., que falavam todos a mesma língua, tinham acesso à informação que nós não conseguíamos ter. Hoje em dia, isso acabou. Exatamente. Por isso, é uma questão de nós pegarmos os livros certos, de nós estudarmos as metodologias certas, aplicarmos e termos paciência para que elas saiam e a partir daí os resultados vão aparecer. Voltando ao Brasil, assim que eu cheguei ao Brasil, eu comecei por ir primeiramente sozinho, a fazer essa formação, fiz a formação e depois fui convidado para ser treinador da Seleção Nacional. E quando entras na América do Sul, tu identificas claramente que as coisas são diferentes. Ahm,
estás a jogar contra seleções que são argentinas, Colômbias. Colômbia, que é um país que está esquecido no mundo, tem o campeão do mundo no Toyota World Cup Championship. Agora houve uma jogadora que ganhou o US Human Amateur, que também é colombiana. No Brasil nós tínhamos 2 jogadores no top 20 do ranking mundial, o número 7 e o número 13. E isto, como nós estamos habituados a ver apenas aqui o circuito europeu, não percebemos muito bem o que acontece lá de lá. Mas quando chegas lá, diz assim, esta liga é difícil, isto não é uma liga fácil. E há uma necessidade de readaptares porque nada é próximo. Eu recordo-me que eu trabalhava a 3.400 metros do Clubhouse e o meu recorde foi 55 minutos para chegar lá, porque tinha 22 milhões de pessoas residentes em São Paulo, eu estava baseado em São Paulo. Tens 9 milhões de pessoas que entram e saem todos os dias para trabalhar, provenientes de vários países, de vários estados, e tu percebes que aquilo tudo está aberto 24 horas. Um ginásio aberto 24 horas, um supermercado aberto 24 horas, e tu tens uma dinâmica completamente diferente. E ainda tentei levar a minha família para lá. Fica difícil depois tu também conseguir estar, uma vez que dás muita importância a esta questão familiar. Estou no Equador e tenho a minha esposa e os meus 2 filhos, que são crianças, sozinhos em São Paulo, a viver dentro de um blindado ou a viver dentro de um helicóptero, e isto não é fácil de conseguir gerir. Depois acabamos também por tomar uma decisão e dissemos, olha, se calhar o melhor mesmo é regressar a Portugal, porque queremos que nossos filhos cresçam de uma forma natural, não dentro de um condomínio fechado ou acompanhado de seguranças. E essa foi uma das razões pelas quais que eu voltei, foi uma questão familiar, porque em termos profissionais eu diria que foi, assim, de longe, os meus melhores 2 anos em termos de resultados esportivos, em termos de... E de crescimento, se calhar. E tu sentes, falávamos há pouco com o Daniel Rodrigues, que também teve essa experiência nos Estados Unidos e que nos falava exatamente dessa diferença de mentalidades. Onde nos Estados Unidos realmente a mentalidade é de eu consigo, não é? Ou seja, e é muito, as pessoas estão muito mais conscientes do global. Tu também sentiste isso no Brasil, ou seja, comparativamente com o que se vive cá em Portugal, que nós de facto precisamos trabalhar um bocadinho a forma como vemos o mundo, como nos vemos a nós próprios? Eu não tenho dúvidas nenhumas. O golfe trouxe-me uma coisa que eu nunca contei. Eu já visitei 56 países por causa do golfe. Eu ontem estava a brincar com o meu filho em casa e comecei a arriscar no mapa, e quando comecei a contar, pousei em 56 países. O que é que quero dizer com isto? Não é eu visitar muitos ou poucos países, que isso não tem nada a ver. Tem a ver é que quando tu vais cruzando com várias culturas, tu entendes que nós ainda vivemos os ecos dos nossos antepassados, que haviam uns que saíam efetivamente e iam, metiam-se dentro das carabelas dos barcos e vamos embora, e a grande maioria ficava parado cá com saudades. Exatamente. Por isso, este instinto de nós querermos ir fazer mais e ir mais longe, nós temos. Só que poucos metem-se dentro da caravela em mão. E vamos à procura de terra, não sabemos muito bem quanto tempo vamos passar, mas vamos embora. Lá fora, as coisas já estão resolvidas de uma forma diferente deste ponto de vista do arriscar. Há 20 anos atrás, nós entrávamos num trabalho e queríamos que o trabalho fosse para o resto da vida. Isso lá fora não existe. Isso pode demorar 24 meses, pode durar 12, pode durar 24 dias, como pode durar 24 anos. E esta dinâmica de poder estar recorrentemente a alterar de profissão e de trabalho obriga-te a tu reajustares o teu mindset a cada alteração, e isso chama-se progresso, chama-se avançar. Estás sempre a perceber como
ok, eu estou nesta posição, mas como é que eu posso estar melhor? As pessoas estão viradas para o futuro, não estão viradas para o que aconteceu. Nós cá estamos virados para o nosso histórico familiar, estamos agarrados ali. Eles, ok, eu sou o primeiro, olhas para a família real e sou o Carlos I, o Carlos II, o Carlos III, o Carlos IV. Qual é o propósito do segundo? É ser melhor que o primeiro, o terceiro é ser melhor que o segundo, o quarto é ser melhor que o terceiro. Há uma dinâmica de evolutiva. E nós ainda não conseguimos viver, e se calhar nunca vamos conseguir viver nessa dinâmica, mas assim os treinadores consigam, se familiar não conseguimos, pelo menos que os treinadores consigam, que é ok, temos que identificar quem foram os melhores treinadores de 80, os 90 foram melhores que os de trás, os dos anos 2000 melhores, 2010 melhores que os 2000, perceber esta dinâmica de evolução em termos de tudo. Agora, para isso é preciso, mais uma vez, as pessoas agarrarem-se a algo que efetivamente possa provocar essa Essa evolução. evolução, não é? É o estudo, é a reflexão, é o estar lá fora, todos esses contactos, sejam eles mais teóricos ou mais práticos, vão fazer que no final do dia tu consigas entregar ou não melhor qualidade quando chegas ao teu aluno, que é isso que tu queres. Exatamente, exatamente. E lá está, mais uma vez, desta experiência que tiveste no Brasil, e colocando aqui um paralelismo com o nosso país, que também tiveste aqui vários anos, não é? E conheces o mercado como ninguém. Onde é que o que é que tu achas que Portugal poderia ganhar com o Brasil? E o que é que tu achas que falta ao Brasil que aqui em Portugal já se faz? O Brasil tem uma coisa que é muito intensa, que é a crença. É a crença. A crença em que aqueles que têm mais necessidades têm a obrigatoriedade de acreditar em algo para poderem sair dessas necessidades e poder ter uma vida normal, e aqueles que já têm a vida resolvida, eles têm o seguinte, que é agradecem por terem estado naquelas condições. Isso é evidente. Por isso, nós, se acreditássemos e tivéssemos mais este instinto que tem o brasileiro, que é eu primeiro peço, mas também não me esqueço de agradecer. Não é? Onde é que andas, meu Deus? Mas depois, obrigado, Deus, meu Deus, nunca dizemos isto. Por isso, e eles lá em cima, quando estão bem resolvidos, a palavra deles, gratidão, eles têm isso tudo muito bem resolvido. Por isso, nós tínhamos muito a ganhar com isso, esta esperança de podermos vir a ser melhores e depois, no final, agradecermos. O Brasil, como um país continental, tem muita coisa a ganhar, porque nós temos uma facilidade aqui que é, se nos efetivamente nos organizarmos, nós conseguimos criar uma identidade. O Brasil é muito difícil criar uma identidade, porque o Brasil é um país do tamanho da Europa. Sim, a escala é incomparável. Chamas São Paulo a Portugal, chamas Rio de Janeiro a Espanha, chamas a pessoa, aquilo fica... Lembro-me a fazer voos de 6 horas dentro do próprio Brasil. Tinha chegado à Finlândia. Exatamente. E isso é difícil depois eles conseguirem ter essa identidade em termos do que é representa o jogador de golfe brasileiro. Também proveniente da história deles, porque o Brasil recebeu holandeses, recebeu alemães, recebeu argentinos, recebeu portugueses, então aqueles cruzamentos familiares é difícil conseguir dizer assim, esta é a genética do brasileiro. Não há genética brasileira. A genética brasileira é uma mistura de tudo. Exatamente. E agora voltando um bocadinho à tua experiência global, tu já estiveste em vários contextos, lá está, mais uma vez, de clubes, também de seleções. Qual é que tu achas, e agora falando um bocadinho do desenvolvimento, porque também é a tua área, o desenvolvimento do atleta nas suas várias fases da vida, qual é que tu achas que tem que ser o papel dos clubes nesse desenvolvimento do atleta e as prioridades dos clubes? Como é que os clubes, achas que os clubes têm que organizar para criar cada vez mais talento? Essa não é uma pergunta fácil, porque cada clube tem a sua dinâmica, tem a sua história e tem a sua velocidade em termos de evolução. Mas há aqui 3 contextos que são fundamentais, todos os clubes pensarem ou refletirem sobre isso. Primeiro, qual é o ambiente de treino que eu tenho dentro do meu clube? Isso é uma coisa que eu posso, dentro de um clube, interferir ou manipular no sentido positivo ou acelerar esse sentido positivo. O segundo tem a ver com o contexto de treino. O contexto de treino é quem são os treinadores que eu tenho
e quais são as condições que eu dou a esses treinadores para eles poderem ser melhores. E depois tem outro contexto, que é o contexto competitivo, que é qual é o calendário competitivo que eu tenho dentro do meu clube que possa proporcionar aos atletas que eu tenho dentro das academias para que possam competir e verificarmos se o ambiente está correto, se a parte do contexto de treino, tarefas, qualidade de intervenção, etc., está correto, que vai acabar por se representar e vai ver espelhado ali no contexto competitivo. Por isso, estes três pilares acho que são fundamentais ser refletidos por todos os clubes, porque nós temos. Nós não podemos acreditar numa coisa que é. Eu tenho um clube e que tem a ambição de ser dos melhores do mundo, mas a mensalidade que eu pago são 40 € por mês. Nós estamos, pegando um bocadinho o contexto Brasil e Portugal, nós estamos a ir para a guerra com setas, com arco e flecha. Nós entramos numa Alemanha e high-tech ao mais alto nível. Nós entramos nos Estados Unidos, já está resolvido isso há 40 anos. Por isso, nós temos aqui que haver uma grande evolução de toda esta qualificação de infraestruturas em termos de tecnologia, mas não é preciso só comprar a parte do hardware, é preciso também que aqueles que estejam a mexer com as ferramentas são efetivamente num conjunto de dados, de 100 dados que recebem e dizem assim, é este que eu quero. Ou são estes 3 que eu quero, ou são estes 4 que eu vou à procura com este atleta, são estes 2 que eu vou à procura com este atleta. Por isso, esta questão da contratação dos treinadores e depois, e mais importante é que a contratação é dar condições para que os treinadores possam efetivamente desenvolver enquanto treinadores, acho que é fundamental e deve ser por aí o caminho que, ou pode ser um dos caminhos que os clubes podem seguir. E sentes neste passado próximo, sentes que o caminho da maioria dos clubes portugueses tem sido por aí? Ou ainda sentes que é preciso investir um bocadinho mais nesta mentalidade? Eu acho que é necessário continuar a investir, não tenho dúvidas que é necessário continuar a investir, porque nós ainda não demos o passo para dizer 80% dos nossos treinadores têm contacto com as ciências do desporto. Eu não posso querer ser médico se eu não tive contacto com um curso de medicina. Eu não posso ser engenheiro se eu não tive contacto com um curso de engenharia. Eu não posso ser advogado, nem sequer posso entrar em tribunal a não ser que seja culpado para defender alguém que... E isto é um movimento, com todo o respeito, por quem não teve formação nesta área, porque fizeram uma coisa mais difícil. Foi fazer um excelente trabalho sem a formação. Sem as armas, não é? Exatamente. Sem a formação. Sim, mas é necessário dar esse... O que é que isso irá fazer no final do dia? Irá acelerar o processo de formação. Era preciso 10 anos para fazer um atleta. Hoje em dia, se calhar, vai ser preciso 7, vai ser preciso 6, vai ser preciso 5, porque a questão não é já se os atletas chegam à altura ou não chegam à altura. A questão, no geral, não estou a falar em Portugal, a questão é quanto tempo demoramos a chegar lá. E depois temos um problema também de escala, que isto é importante também refletirmos, que é Portugal compara-se com Espanha, como a Bélgica se compara com França e como a Áustria se compara com a Alemanha. Nós temos sempre este termo de comparação. Porque os espanhóis, porque os espanhóis, e a França e a Bélgica diz, porque os franceses, e a Áustria diz, porque os alemães. E nós temos que desligar disto que está tudo à volta e perceber, ok, este é o nosso ponto, esse é o nosso estado atual, esse é o nosso estado, e daqui para a frente o que é que nós temos que fazer? E efetivamente as pessoas passarem para uma fase mais ativa, que é, ok, como é que eu posso ajudar a isto? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso aportar? Como é que eu posso trazer valor acrescentado? E enquanto não entrarmos nesta dinâmica, vai ser difícil nós conseguirmos ter resultados expressivos com a consistência que estamos à espera há 50 anos. Pois, exatamente. Sim, porque uma coisa é ver um exemplo isolado, outra é algo que nós procuramos, mas que é, lá está, ter consistência, mas que isso tem que haver uma estrutura e um trabalho por trás muito mais efetivo, não é? E agora falando um bocadinho deste teu novo desafio, ou seja, volta já à Seleção Nacional como diretor técnico nacional e como Seleção Nacional, quais são os grandes desafios que te esperam agora nesta fase? Bom, eu acabei de chegar, estou na atividade há 2-3 meses e o meu primeiro trabalho, naturalmente, e sendo fiel aos meus princípios, é entender qual é o ambiente.
como é que os atletas estão, como é que os treinadores estão com os atletas, quais são os resultados, qual é o contexto competitivo, qual é o calendário nacional, qual é o contexto de treino, quantas vezes os atletas estão a treinar, quais são os conteúdos que os atletas, quando vão treinar, têm para realizar. E eu estou numa fase, aquilo que se chama anamnese, que é de ler isto aqui, porque 2 anos que não estive na seleção, mais 2 anos que estive fora do país, 4 anos no desporto é uma coisa muito, passa muito rápido. Aquilo que tenho identificado é que efetivamente os jovens são diferentes, os jovens são mais inteligentes. A juventude hoje em dia faz mais perguntas, contrariamente àquilo que diz, eles estão nas redes sociais e eles já não leem. Eles estão a ler, mas estão a ler coisas diferentes. Eles fazem mais perguntas. Eles chegam quase a desafiar a intelectualidade que tem o treinador à frente, que é, eu vi este número, mas eu vi num post qualquer que isto afinal não é assim. Isto há 20 anos atrás, o treinador dizia para a esquerda e não tinhas dúvidas nenhuma que era para a esquerda. Hoje em dia o desafio começa a ser diferente, porque eles têm informação, eles sabem o que estão a fazer. Mas há um problema comum em todas as áreas, que é a saturação da informação, saturação de dados. O problema é ter tanta coisa à disposição, o que selecionar que efetivamente pode ser normal. Exatamente. E trazer esse normal e também perceber o seguinte: quando nós trabalhamos com ferramentas tecnológicas, nós temos guidelines, ok? O club pad tem que estar entre menos 2 a 2. Mas se houver um jogador que tem menos 4 ou mais 4, nós trabalhamos para trazê-lo para o menos 2 ou 2. E quando trazemos tudo para o mesmo registro, deixam de aparecer Maradonas, deixam de aparecer Romários, deixam de aparecer Pelés, que eram indivíduos que tinham números completamente diferentes, eram números fora da curva. E é preciso também entender, lá está, mais uma vez é preciso perguntar ao atleta como é que tu estás, se aquele mais 4 ou menos 4 não é aquilo que ele consegue fazer de uma forma repetida, de uma forma consistente, e não tem que ser obrigatoriamente mais um que está dentro dos números, não tem que seguir um caminho que todos seguem, porque senão vão ser todos iguais. Claro. Sim, e da própria parte do treinador é preciso saber essa personalização, não é? Ou seja, conseguir, lá está, a pergunta do como estás e perceber quem é que tem à frente e não só colocar o... É preciso respeitar muito o atleta, e muitas vezes mais do que me recordas certamente. Nós fizemos muito treinos em silêncio. Era quase a terapia do silêncio. A terapia do abraço e a terapia do silêncio. Que é, ok, o atleta já sabe o que tem que fazer, e eu agora cabe a mim estar aqui quieto e calado a observar para tentar perceber em 100 repetições quantas é que ele consegue fazer aproximado daquilo que é o expectável, que são 80% das repetições, 70% são magic number, andam sempre nos 70%, que é hoje em dia daquilo que eu tenho vindo, os jogadores, os treinadores atropelam-se com a informação. Um diz uma coisa, outro diz outra, calma. Sim, às tantas é preciso clarificar, não é? E simplificar, porque senão o atleta perde-se no meio dessa informação. Há uns tempos estava a ler uma coisa interessante, que era, estavam a perguntar aos melhores atletas da história se foram momentos marcantes e pontos de viragem das carreiras deles, o que é que eles se lembravam daquele momento. A grande maioria dizia, não me recordo. Eu não tenho uma sensação desse shot. Eu não me recordo de arremessar assim. Os jogadores estavam num estado de flow, é um automatismo. Ele não foi vir o cotovelo 25 graus com a mão a 40, aquilo aconteceu. Fruto do bom treino, aconteceu ali. Só que naquele determinado momento, naquele minuto, naquele segundo, aquilo mudou a história dele e daquela competição que ele estava a participar. E acho que é preciso, estes momentos de silêncio criam isso, criam estes automatismos. Esses automatismos têm que acontecer, porque não tem que haver sempre uma tarefa no treino. Às vezes a tarefa é só respeitar a última. Exatamente. E acreditar também no processo, que é importante, não é? Gostava agora de fazer uma pergunta, porque de facto, isto ligado ao golfe profissional, porque de facto neste momento
estamos a viver um momento em que muitos de nós sentimos que é um boom do golfe profissional, ou seja, que está a chegar algo positivo, porque temos Ricardo Mel Gouveia e Daniel Rodrigues no European Tour de uma forma diferente do que os víamos no passado, porque parece que realmente estão lá e que se sentem parte daquilo e estão com grandes resultados. Na última semana também tivemos o Tomás Mel Gouveia e o Pedro Figueiredo a começar muito bem no Hotel Planner Tour. Como é que tu vês o momento do golfe profissional? Sentes que realmente as coisas estão a melhorar e em breve veremos mais consistência nos jogadores portugueses nas melhores divisões? E tu já estás cá há alguns anos a acompanhar o golfe português, ou sentes que isto é um momento e que é preciso fazer algo para que não se perca no tempo? Eu acho que o seguinte, que é, no passado já se fez coisas muito boas, ok? Mas esses resultados foram feitos na década de 80, 90, 70. Já tivemos resultados semelhantes ao que está a acontecer agora, só que eram atos isolados. Com o avançar dos anos e, mais uma vez, com mais formação por parte dos treinadores, corre-se o risco que existam mais jogadores e de uma forma mais consistente a obtermos estes resultados. Porque lá atrás era predominantemente a habilidade do jogador que fazia com que os resultados fossem melhores. Porque se nós pensarmos, a grande maioria dos jogadores, bons jogadores, eram provenientes de clubes que não tinham campo de treino. Eles jogavam golfe, por isso eles não tinham tempo para aprender. Exatamente. Eles sabiam jogar golfe. Os clubes foram-se atualizando, foram criando condições de treino porque perceberam que o treino era fundamental. Então houve ali uma geração que passou a começar a treinar. Ok, agora já que estamos a treinar, com qual é a qualidade do nosso treino, qual é a informação que circula aqui dentro dos atletas. E estes momentos todos vai certamente criar aqui um momento onde vai aparecer mais jogadores e de uma forma mais consistente. Por isso, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acredito, não é? Eu não quero acreditar, não é isto que eu quero dizer, eu acredito que este movimento não volta para trás. Exatamente. Ok. Mas que lá está, mas que precisamos ou seja, de aproveitar o momento e de... Isto é como empurrar um elástico. Tu começas, empurras, quebras o elástico e passaste a barreira, ou se paras, o elástico vai ganhar força e vai-te tirar para trás. Por isso é que é preciso continuar a alimentar esta questão, mais uma vez, contexto de treino, o que é que está no contexto de treino, contexto competitivo, o que é que eles andam a jogar, porque o ser campeão nacional, que era o grande objetivo dos jogadores, já deixou de ser. Não sabemos que é o campeão sub-14 espanhol, não sabemos que é o campeão italiano sub-14, ou o italiano, o indiano, já não queremos saber disso. Nós queremos saber ok, quem são os melhores do mundo, quem é que está no profissionalismo. E começamos a olhar da forma correta, que é, há um crescimento em que uns vão estar mais organizados aos 12 do que aos 16, outros vão estar mais organizados aos 18 do que aos 15, e esse tem que ser um caminho para criar condições para que no final isto dê um super atleta. Mas é apenas um caminho, é apenas um percurso, não é o grande marco ser campeão nacional. Não tirando mérito para todos os campeões nacionais. É a validação do bom trabalho, ser o campeão nacional. Eu fui campeão nacional porque trabalhei bem durante o ano inteiro, ou entre campeonatos nacionais. Mas isto não é sinónimo de depois ter sucesso lá à frente. Pois. Sim, é um bocadinho que o Daniel também falava da escola de qualificação e que ele sentiu que aquele momento foi parte do processo, ou seja, ele focou-se muito mais no processo do que naquele momento, foi uma consequência, e mesmo agora, com os resultados que está a ter, também sente isso, né? Que é preciso focar muito mais no processo e os momentos vão aparecendo. Sim. Porque uma coisa que tu sempre me disseste que eu nunca me esqueci, e utilizo não no golfe porque nunca fui bom o suficiente, mas noutras fases da minha vida, que é, nunca conheceste ninguém que trabalhasse e não tivesse sucesso, né? Portanto, isso é algo que tem muita verdade por trás disso. Tu como é que vês, e em ponto final, como é que vês a atualidade do golfe português? E como é que prevês o futuro? Estás entusiasmado, estás motivado? O que é que tu sentes que se está a viver neste momento no golfe nacional? Eu, em termos de previsão do futuro, eu não consigo normalmente nem faço esse exercício.
por uma razão que eu passo a fundamentar. A partir do momento que entram estas tecnologias todas, inteligência artificial, aqui, nós não conseguimos entender o que é que será o jogador daqui a 5 anos. Porquê? Porque com o auxílio de todas estas ferramentas, a capacidade que nós vamos ter de acertar, isto é um jogo de tentativa e erro, a capacidade que nós vamos ter de acertar com o auxílio da inteligência artificial, ela vai ser muito maior. Só que eu não consigo ainda entender qual é a distância que nós estamos disto estar cá dentro. Na atualidade, eu quero acreditar que os jogadores estão a fazer as coisas certinhas. Já é normal, para além de só treinar em golfe, também já estarem dentro da preparação física, coisa que, por exemplo, na tua geração, o entrar na preparação física era uma coisa que não era normal. O visitar um psicólogo, só visitava psicólogos quem tinha problemas. Hoje em dia não. Hoje em dia já é mais preventiva esta intervenção psicológica do que propriamente corretiva ou em SOS. Por isso os temas e os conteúdos eles já andam aqui a circular. Por isso eu quero acreditar que isto vai fazer com que os atletas vão ter resultados positivos e já estão a ter e têm vindo a ter e vão certamente continuar. Com o Daniel, com o Ricardo, com estes jogadores assim mais recentes, Tomás, Pedro, nós temos que olhar para uma distância de máximo 20 anos. E isto em 20 anos conseguiu-se fazer muita coisa. Daqui para a frente, eu acho que não vai demorar 20 anos, vai ser muito menos. Era aquilo que estávamos a falar há bocado, que nós vamos conseguir encurtar o tempo que precisamos para fazer bons jogadores. E temos jogadores neste momento que já não é o participar na competição, é o estar a discutir vitórias. Exatamente, é isso. Quando nós temos 2 jogadores no top 10 no Deep World Tour há 15 dias atrás, espera, isto mudou. E na semana a seguir acontece de novo. Espera aí, isto está qualquer coisa aqui que agora é continuar um pé à frente do outro e não parar de caminhar. Exatamente. E estou certo que também contigo, nesta base, que o caminho vai ser mais, não digo fácil, mas que os resultados vão aparecer, porque ainda não conhecia até hoje ninguém que trabalhasse e que não tivesse sucesso. E ninguém sente falta daquilo que desconhece. Exatamente. Lequinha, para terminar, gostava de te lançar um desafio que era, em 30 segundos, convences alguém a jogar golfe. O que é que tu dirias? Não é fácil, mas eu diria o seguinte, que é, para jogar golfe é preciso gostar de um processo, que é, eu tenho uma bola à minha frente, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que executar e sou responsável por qualquer coisa que aconteça ali sem interferência de ninguém. Se eu gostar deste processo de tomar decisões, de executar e a responsabilidade for minha ser boa ou má, esta é a modalidade certa. Se eu não gostar deste processo, mais cedo ou mais tarde vai ser difícil eu conseguir continuar a jogar golfe. Por isso, eu diria isto: tomada, decisão, execução e aceitação. Gosto disto. É o caminho. É cá. É o caminho. Fantástico. Meu caro, muito obrigado. Foi um enorme gosto ter-te aqui connosco. E para todos os que nos veem lá de casa, este foi mais um episódio do Mais do que Golfistas. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Continuem a acompanhar-nos, que nós certamente continuaremos por aqui. Obrigado e uma boa semana. Mais do que golfistas,